Menina de 11 anos que foi estuprada em Santa Catarina, ela consegue fazer o aborto, diz o Ministério Público Federal. E de acordo com a assessoria de imprensa do órgão, o aborto ocorreu nessa quarta-feira, dia 22 de julho. Em nota, o hospital informou que não dá informação sobre os pacientes em respeito à privacidade e também porque o caso está correndo em segredo de justiça. A advogada da família também não quis se pronunciar. A juíza Joana Zimmer tentou convencer a menor a manter a gravidez e chegou a colocá-la em um abrigo longe da sua família. O CNJ vai investigar a atuação da magistrada. O nosso foco do programa de hoje é debater a falha no acolhimento de vítimas que sofrem diversos tipos de violência e, terapeuticamente falando, estamos, como mulheres, totalmente desprotegidas. A nossa convidada de hoje é a Fabiane Saito, ela é psicóloga, ela é mãe solo do Fabrício de 3 anos. Então, Fabi, seja muito bem-vinda ao Potência Holística. E eu gostaria de saber de você, amor, quais são as consequências que essa criança ela pode estar exposta nessa situação toda? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, né, Bia? Muito obrigada pelo convite. E realmente é um caso muito delicado, né, que abalou, acho que mexeu com o Brasil inteiro. E exatamente isso que você falou, se trata de uma criança, mas ninguém está acolhendo essa criança, então essa criança ela está recebendo vários tipos de violência, né? Não somente a questão dessa gestação, dessa gravidez, a questão do aborto, mas de estar sendo ali alvo de toda uma sociedade, né? E fica todo esse embate, um discurso do que pode, do que não pode, as pessoas que são a favor do aborto, outras que não são, e aí vem várias questões religiosas, políticas e por aí vai. Mas não tem o olhar voltado para essa criança, para essa menina de 11 anos, né? Então, ela já sofreu essa violência a partir do momento em que ela se descobre ali grávida, de uma gravidez não planejada, uma criança que não tem um emocional, uma maturidade, né? Para de fato entender o que está acontecendo com o próprio corpo, de ter uma compreensão maior da própria sexualidade, né? Uma criança que ainda está num desenvolvimento em todos os aspectos. E aí recebe toda essa porrada, né? Da situação, do ocorrido, da gravidez, do olhar da sociedade e de tudo isso que aconteceu, né? Então, ela se vê ali totalmente alvo, vulnerável, sozinha, e realmente ela já está sofrendo essas consequências, né? Não é algo que ela vai sofrer agora, na idade de 11 anos. Muito provavelmente ela vai precisar de um apoio, de um acompanhamento psicológico durante um bom tempo da vida dela, para ela tentar digerir esse momento todo que ela está vivendo e ressignificar tudo isso, que não vai ser fácil, né? A gente fala de uma criança ainda, então é uma situação muito grave, muito delicada. Fabi, eu tenho um curso chamado Educação Afetiva, e nesse curso tem uma aula específica que eu abordo a questão das violências, dos abusos e dos assédios que nós, como mulheres, ficamos ali, tipo, extremamente expostas quase que diariamente àquelas situações. E é muito surreal que durante as aulas, assim, quando eu vou pontuando o que é aquela violência e a consequência daquela violência, muitas daquelas mulheres, elas nem sabem que elas estavam sofrendo aquele tipo de violência. Quando a gente consegue dar nome para as dores, é muito mais fácil da gente entender aquele sentimento que a gente está ali, que a gente está sentindo, que está ali dentro da gente, aquele incômodo que a gente não sabe definir, né? E aí, quando eu chego e falo, ó, tá acontecendo isso, 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 a consequência é isso, 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 elas viram, meu Deus, mas eu tô passando por isso e eu não sabia que eu tava passando por isso e tal. E eu vejo, assim, pela questão dos atendimentos, a quantidade de mulheres que sofreram diversos tipos de agressão durante a vida e o quanto isso traz um peso imenso
na visão de vida, nas tomadas de decisão e no jeito adoecido de se viver, né? Sim, com certeza. Isso afeta muito, afeta diretamente a questão da autoestima, da autoconfiança da pessoa. Porque penso o seguinte, né? Infelizmente, a maioria dos casos de abuso, né, de violência sexual, é dentro de casa, né? São com crianças. E dentro de casa que eu digo, pai, mãe, tio, tia, infelizmente é uma realidade muito grande, né? Então, assim, como é que uma criança cresce num ambiente familiar que não tem uma comunicação, uma conversa, né, sobre o que é a sexualidade, que tem uma orientação, que tem um acolhimento, que seja um ambiente de fato saudável, em que a criança pode ser criança, né? Em que a criança esteja no ambiente de proteção, de segurança, com adultos ali responsáveis que passam essa segurança. Mas dentro da própria casa, a criança está, enfim, totalmente desprotegida, né? E aí, como é que fica o emocional dessa criança quando ela sofre esses tipos de violências, de abusos, sejam físicos, né, psicológicos? É muito difícil, porque a criança não vai ter essa maturidade, esse entendimento. Se já os próprios pais não têm essa conversa, né, enfim, do próprio corpo, da questão da sexualidade, orientações gerais, como é que a criança vai compreender, né? E no Brasil, infelizmente, existe essa naturalização, né? Eu estava vendo aí em algumas matérias falando o seguinte, que já está uma visão naturalizada de ver adolescentes de 13, 14 anos grávidas. Como é que a gente vê isso como algo natural, né? São ainda menores, são vulneráveis. E as pessoas veem com naturalidade, né? E aí engravida e aquela frase, né? Toma que o filho é teu, né? A mulher nasceu para parir. A mulher nasceu para ser a cuidadora, ela tem um instinto maternal. Como é que uma criança vai dar conta de toda essa dimensão? Se ela ainda tá para descobrir a própria sexualidade, de repente ela se vê grávida, nem sabe muito bem o que está acontecendo com o próprio corpo na gestação. E no caso dessa criança, né, de toda essa discussão, esse risco de morte. De repente, ah, não, você vai ter o filho, mas você está colocando a situação dessa criança em risco, a própria saúde. Vai conseguir de fato parir ou vai ter uma complicação no parto? Então é algo muito complicado. Eu acho que pode acabar sendo dois possíveis lutos, né? A gente fica tentando se conectar com essa questão da vida, mas o risco, né, que essa menina também corre de vida, a importância da vida dela, tudo isso faz parte dessa necessidade de acolhimento, né, de ser colocado nessa pauta. E eu pensei muito com a sua fala, essa necessidade que a gente tem de entender essa dimensão desse acolhimento, né, que você falou, fica muito nas costas da mãe, fica muito como se a maternidade ela não precisasse também desse acolhimento, né? A gente conversou ontem em pauta e eu acabei até questionando essa questão, como que tá a mãe dessa menina também, né? Como que tá o acolhimento para essa mãe, essa consciência, né, que a gente tem que ter de que isso é uma coisa coletiva. Eu queria saber na sua opinião, né? Até comentei com você que eu estava no processo do pan-africanismo ter esse olhar, né, do matriarcado, do coletivo, e entender que esse acolhimento é cultural. Como que a gente passa para as pessoas, né, como você se sente em relação a esse cuidado, a gente dimensionar esse cuidado, para que essa criança ela não seja vista só como uma responsabilidade da mãe, mas como um humano ali que precisa de acolhimento também, e como a mãe pode ser acolhida nesse processo, assim, para você. Sim, é importante a gente refletir sobre isso, né? Até pensando sobre essa romantização da maternidade, né? A mulher, ela dá notícia que está grávida e as pessoas parabenizam. Mas antes disso, as pessoas deveriam perguntar: como é que você está se sentindo em relação a isso,
né? Porque é um misto de sentimentos, de pensamentos, e nem sempre a mulher vai estar ali vibrando e feliz, né? Nem sempre é uma gravidez planejada, nem sempre é algo ali desejado. Ou hoje em dia a gente fala muito da questão da maternidade compulsória, né? A nossa própria sociedade não tem esse preparo para ter esse acolhimento em relação a, principalmente às mulheres e essas mulheres que são mães, né? A gente tem um histórico de que nasceu a criança, todo mundo acha lindo, né? Ai, que bonitinho, a roupinha, se tá no peito, se tá na mamadeira, tudo é muito fofo, vídeos de bebê e tal. Mas ninguém oferece esse apoio, esse acolhimento, né? Em alguns momentos eu vejo alguns vídeos e tal, e é difícil, até o pessoal se encanta de mães que são mães solo, eu falo bastante isso, né, nas minhas redes sociais da maternidade solo, de uma mãe que estava na faculdade e ela foi impedida de entrar com o filho, e o filho acho que era pequeno, não sei se tinha 3, 4 anos. O filho teve que ficar dentro do carro esperando ela estudar, né? Tá ali no período da faculdade, e ir embora. Então, que acolhimento é esse? Né? Todo mundo acha lindo quando uma mulher tem um filho, mas essa sociedade acolhe. Outro vídeo também que me chamou a atenção uma vez, de um professor que viu que a criança estava ali, né? O professor permitiu, a mãe estava com a criança dentro da sala de aula, e aí a criança começou a chorar, a ficar agitada. Aí o professor ajudou, né? Pegou a criança no colo, enquanto isso ele estava ali dando aula, conversando com os alunos. E quando as pessoas veem isso, acham o máximo, né? Mas será que teria que ser o máximo, né? Porque a gente fala, o futuro do país está nas mãos das crianças. Mas quem olha para essas crianças? Quem tem esse olhar de respeito, né? Como você falou, Mel, essa humanização. Não é apenas, estou brincando de ter filho, né? De casinha, de boneca, como você mencionou ontem, quando estávamos falando da pauta. Mas é um ser humano, né? A nossa sociedade tem uma responsabilidade também para a construção desse ser humano, que é esse senso da comunidade, como você falou, como você muito bem fala, né, na questão dos seus estudos, da africanidade. Então, se perdeu muito isso, esse sentido de comunidade, de cuidado, de respeito, de empatia, de acolhimento. Existe hoje em dia muito a questão da individualidade, que infelizmente aumentou muito com a pandemia, né? As pessoas se voltaram mais ainda para si e cada um com seus problemas. Antes o cara ali que pegou Covid e faleceu do que eu, né? Infelizmente isso aconteceu muito. Fabi, eu tenho aqui uma informação e eu queria aproveitar para tirar uma dúvida. Um levantamento da Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, entre os anos de 2017 e 2022, mostrou que o Brasil registrou 179.277 casos de estupro ou de estupro de vulnerável, com vítimas até 19 anos, uma média de quase 45 mil casos por ano. E dos envolvidos, crianças de até 10 anos representam 62 mil vítimas. A Unicef afirma que o trabalho é uma importante contribuição para o entendimento do fenômeno da violência contra as crianças e adolescentes do Brasil e também um chamado para essa ação. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, você está ali em atendimento e você escuta um relato ou alguma desconfiança com relação ao tipo de abuso. O que fazer, né? Tipo, quanto psicóloga, qual a aproximação, né? Tipo, você pode tomar uma ação, você pode fazer algum tipo de denúncia, você pode promover esse movimento, ou você tem que, de repente, agir de uma outra maneira? Infelizmente, né, lógico que chega isso através da terapia e tal,
E a pessoa não chega, né, de pronto falando. Primeiro ela estabelece ali um vínculo de confiança comigo como psicóloga, porque realmente é um assunto muito delicado e ainda é muito tabu, né, para nossa sociedade. Mas dá para se observar, né? Geralmente são pessoas que têm realmente muito problemas com a questão da autoestima, da autoconfiança, problemas de relacionamento no geral. Algumas vezes entram em relacionamentos abusivos, tóxicos, têm uma dificuldade, né, de se permitir ali se relacionar em níveis de amizade, relacionamento amoroso. Mas conforme eu vou avaliando, né, a gente fala que é a anamnese, a pessoa vai trazendo isso, porque eu começo a questionar, né, a história de vida, que é importante saber da história de vida, então a gente vai um pouquinho mais a fundo. Apesar de eu trabalhar ali, né, de uma forma focada, objetiva, para trazer uma qualidade de vida no hoje da pessoa, é importante conhecer esse passado, né? E é muito doloroso trazer esses traumas, essas feridas. E às vezes a pessoa está vivendo aquela realidade, né, Bia, como você falou, e não sabe. Às vezes a pessoa está num relacionamento totalmente adoecido, né, recebendo vários tipos de violência, e ela nem sacou que está acontecendo isso com ela. Ela acha que é normal, né? O sexo que não é consentido, sexo por fazer, para agradar o parceiro, para agradar a parceira. Não existe, né, espaços para se discutir. Só que eu vejo isso nas redes sociais, que isso tem aumentado. Ainda bem que tem se aumentado. Mas ainda as pessoas não procuram se aprofundar, né? Naturalizam os abusos, as violências. Então, assim, é um passo a passo, realmente é um processo, não é algo assim, tipo, simples, né? Papum. Ah, então vamos falar sobre esses traumas, sobre essas violências. De repente se passou por um estupro na infância, na adolescência ou atualmente. Então, é um trabalho com muito respeito. Mas no caso de vulnerável, rola fazer denúncia ou que tipo de procedimento precisa ser tomado quando é um vulnerável que está te relatando a situação? No caso de vulnerável, quando a gente atende, né, criança, adolescente, a gente sempre tem um trabalho em conjunto com a família, né? A gente faz essa avaliação com os pais ou com os responsáveis pela criança, para a gente começar a entender, a compreender a dimensão, né, desse abuso, dessa negligência aí sexual, porque realmente a gente vai fazendo um trabalhinho de formiguinha. E se for observando que de fato ali está acontecendo no momento presente, no momento atual, ter muita orientação com esses pais e conversar bastante com essa criança, né? A gente precisa fazer um trabalho até uma aliança forte, estabelecer uma aliança legal, bacana com a família, para que a família também confie ali no meu trabalho como psicóloga e consiga abrir aí o que de fato acontece, né? É muito complicado porque às vezes é dentro de casa, né? Às vezes é o pai, às vezes é um tio, às vezes a gente fala muito da figura masculina porque a maioria dos casos os abusadores são homens, né? Então, assim, é delicado e é imprescindível ter aí pelo menos alguém da área mais especializada, né? Uma psicóloga jurídica que vai poder aí auxiliar melhor essa questão dos trâmites, essa parte mais assim dessa questão do que fazer, né? Da questão da denúncia. Então acaba sendo um trabalho em grupo, né? Com outros profissionais, com outras especialidades. Eu acho incrível que a gente tem a oportunidade de vir aqui e falar sobre esses assuntos, porque as pessoas precisam ter acesso para entender quais são os profissionais que devem se procurar nessa situação, o que qualifica um bom profissional, o que vai ter empatia e tudo mais. Então, se a gente não conversa sobre essas coisas, a gente pode cair nesses riscos, né, do não acolhimento do começo, que a gente conversou no começo. E daí, eu queria até pedir para você, né, que
agradecer você por ter vindo aqui, dado todos esses exemplos de como um profissional tem que se pautar, falar sobre a pauta, ressaltar que é o que você falou, essa cultura de normalizar o absurdo, ela não pode continuar, porque se a gente normaliza o absurdo, todos nós temos consequências, né? Desde esse ponto de olhar para a criança e para a mãe como um coletivo, até o ponto de entender qual que é o profissional que realmente precisa olhar para isso, quais são as capacidades que esse profissional precisa ter, e que esse conhecimento chegue às pessoas, né? Para que a gente consiga procurar um acesso e tudo mais. E em cima de tudo isso, eu gostaria que você divulgasse o seu trabalho, que você falasse um pouco mais sobre o que você faz, para as pessoas poderem entrar em contato com você. Enfim, já deixamos claro que você é um exemplo de um ótimo profissional, então, por favor, faça a divulgação do seu trabalho. Primeiro, também quero agradecer muito a você, Mel, a Bia, porque também estar aqui é um aprendizado. Eu aprendo também com vocês, com toda certeza, né? E eu estou lá nas redes sociais como psicóloga Fabiane Saito. Eu tenho divulgado mais pelo Instagram, né? Mas logo mais eu vou ter meu site. E por lá eu falo bastante sobre a questão da maternidade, né? Em específico a maternidade solo, que a gente sabe que é uma questão importante de ser falada aqui no Brasil. Infelizmente, existem milhões de mulheres aí que são mães solo e que dão conta de tudo, né? De casa, do filho, da parte emocional, da parte financeira. É um malabarismo, mas é muito difícil, muito sofrido, né? Então, temos que falar dessas pautas, desses assuntos, abrir mais discussões, porque as pessoas também precisam, né? Precisam ter mais essas informações. E é um prazer para quem quer me conhecer, mandar um recado, será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. Eu estou lá nas redes sociais de fato para interagir, para conhecer, para aprender também e para passar um pouco do meu conhecimento, né? Eu atendo meu público, são adolescentes e adultos, e mulheres que são mães, né? Mães e mães solos. E é isso, vocês serão aí bem-vindos. Muito obrigada. Esse assunto ali poderia ser mais prolongado, porque as raízes são muito mais profundas e a gente vê que elas criam muitas ramificações. Mas esperamos que no programa de hoje nós tenhamos aberto a sua mente, a sua visão terapeuta, a querer entender, pesquisar, estudar mais sobre o assunto para melhorar e construir o atendimento cada vez mais acolhedor, porque ele é muito necessário. A você que nos assiste, não deixe que o assunto morra aqui. Busque informações. A capital de São Paulo hoje anunciou que está rolando uma campanha através do Disque 100 com a hashtag Não Se Cale, né, incentivando justamente as denúncias de abuso infantil. Então, se você desconfiar, você pode fazer essa denúncia através do Disque 100 de uma forma anônima, para que aquela criança ou aquele adolescente ou aquela pessoa em estado de vulnerabilidade possa ser protegida e acolhida. Então, vamos proteger aqueles que são mais vulneráveis, né? Então, qualquer informação, você pode procurar o Conselho Tutelar, você pode procurar uma delegacia, ou se quiser fazer ligação anônima, Disque 100, né? Contamos com você para fazer um mundo melhor. Obrigada por estar conosco em mais um Potência Holística e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, obrigada, meninas, e tchau! Beijo, tchau!